Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 27 de junho de 2021. Hoje é domingo. Hoje nós temos uma mensagem especial para aquelas pessoas que foram curadas e para aquelas pessoas que estão esperando a cura. Porque às vezes nós somos curados, recebemos a bênção e às vezes esquecemos de agradecer a Deus. Eu quero falar sobre as curas que Deus faz nas pessoas e algumas são gratas, algumas esquecem. Mas existem vários tipos de enfermidades. Eu queria começar a falar sobre a cura de um homem que era um comandante do exército. Ele não era o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. É a Ele que nós devemos adorar. É a Ele que nós devemos exaltar e engrandecer. Naamã era um comandante do exército. Homem forte, corajoso, vencia muitas batalhas. Ele só não conseguia vencer uma enfermidade que tinha nele, duas enfermidades. A primeira era o cargo que ele tinha, o orgulho de ser um comandante do exército. Era um homem orgulhoso, um homem poderoso, e ele precisava também ser curado disso aí. E ele procurou Eliseu através de uma menina que morava na casa dele, uma garota que foi levada para lá para ser a serva da esposa dele. E a menina deu a dica para a esposa de Naamã: se o meu senhor procurar um profeta que tem lá em Samaria por nome de Eliseu, ele será curado. Naamã tinha duas enfermidades. A primeira era uma lepra que tinha nele, uma lepra. E a outra era aquele cargo que ele tinha. E quando ele procurou Eliseu, ele achava que Eliseu ia ao encontro dele, colocar a mão nele e curar, só isso. E Eliseu disse: diga a Eliseu que mergulhe no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. E Naamã questionou: eu não poderia mergulhar num rio mais limpo? O profeta também não poderia vir aqui me curar, invocar o nome do Deus dele e me curar? Eliseu mandou um recado: diga a ele que mergulhe no Rio Jordão. Então a primeira cura da enfermidade de Naamã foi essa: quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho. Tem pessoas que têm um cargo e o orgulho parece que ultrapassa, né? E a primeira cura foi do orgulho, talvez aquele poder que ele tinha, né? Mas Naamã obedeceu a Eliseu. Foi lá, mesmo um pouco, vamos dizer, um pouco constrangido. Vamos dizer a palavra assim, constrangido, né? E ele foi mergulhar. Ele mergulhou 7 vezes, obedeceu. A questão não é porque ele obedeceu, ele mergulhou 6 ou 8 vezes. Ele obedeceu que era para mergulhar 7 vezes. E no 7º mergulho, Naamã foi curado. Nós precisamos atender a voz de Deus. E Eliseu era um profeta, voz de Deus. Então este homem teve que quebrar o orgulho e mergulhar para ser curado, obedecer, ser temente a Deus. Outra pessoa que eu me lembro é de um paralítico. Um paralítico, ele não tinha como se aproximar de Jesus. Tinha muita gente ali, Jesus dentro de uma casa. E aí Jesus está ali no meio da casa e 4 amigos pegam esse paralítico e colocam por cima do telhado. E quando aquele paralítico fica diante de Jesus, você sabe qual foi a primeira preocupação de Jesus? Fazer uma cura
espiritual. Curar aquele homem dos pecados, perdoar os pecados daquele homem. E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E alguns escribas, fariseus que estavam ali, começaram a questionar: quem é esse? Quem é esse que perdoa pecado? Jesus: para que vocês saibam, o Filho do Homem tem poder não somente para perdoar os pecados, como também curar este paralítico da enfermidade física. E aí Jesus olha para o paralítico e diz: toma o teu leito e anda. O paralítico pegou o leito e saiu andando, dando glória a Deus. Então Jesus se preocupou em curar a enfermidade espiritual daquele paralítico, perdoar primeiro os pecados. É isso que nós temos que pensar também em nós. Nós já fomos curados dessa enfermidade espiritual que tem dentro de nós, algum pecado. E Jesus perdoou os pecados daquele paralítico e em seguida mandou ele andar. Então algumas pessoas procuravam Jesus para ser curado, porque já sabia que Jesus tinha a cura para todo tipo de enfermidade. Aquela mulher do fluxo de sangue que precisou tocar em Jesus para ser curado, o cego Bartimeu precisou gritar, clamar por Jesus para ser curado. Os 10 leprosos também gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus curou os 10 leprosos. E a gente sabe que nessa história apenas um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E eu digo: quantas pessoas hoje em nossa cidade, em nosso país, no mundo inteiro, quantas pessoas já foram curadas? E a outra pergunta: quantas pessoas se lembraram de agradecer a Deus? Quantas pessoas? Muitas se lembram, agradecem, porque sabe o sofrimento, não só que ela está passando ali com aquela enfermidade, mas a família se preocupando, querendo saber como é que está a situação do seu ente querido, se está bem, se vai melhorar, se ainda vai voltar para casa. A família sofre quando tem um ente querido internado. A esperança é que ele volte, mas nem sempre volta. Já foram mais de 500 mil pessoas que morreram. Eu não estou querendo lembrar da dor, do sofrimento dos entes queridos. Eu estou querendo dizer que já morreu mais de 500 mil. Mas com certeza muitas foram curadas. É nisso que a gente tem que ver também. Não é esquecer quem morreu, não. É também se lembrar dos que foram curados. E quantos se lembraram para agradecer. Então nós precisamos entender que a cura ela vem de acordo com a vontade do tempo de Deus. Não sabemos o que está acontecendo. E esta pandemia não escolhe rico, pobre, negro, branco, crença. Não escolhe qualquer um, jovem, adulto, criança. Não escapa nenhum. Mas eu quero falar sobre as curas que Jesus tem feito, que Deus tem feito na vida de muita gente. Que Deus venha cuidar de nós, não somente dos enfermos, mas também das pessoas que sofrem quando perdem o ente querido. E a gente tem que esperar em Deus, confiar nesse Deus, clamar, que Ele venha nos mostrar uma direção que a gente deve levar, que a gente deve buscar. Sabemos que é o Senhor. Existem pessoas que demoram 1 mês, 2 meses, 1 semana. Cada um é cada um, né? Tem pessoas que são curadas, outras não são. Na Bíblia também fala de um homem que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda, esperando as águas se agitarem. Porque diz que os anjos agitavam as águas e quem se aproximasse daquelas águas era um curado. E o homem fazia 38 anos que esperava essas águas se agitarem para ele se aproximar e ser curado. E numa ocasião,
Jesus chegou e viu aquele homem e perguntou: o que você faz aí? Ele contou, né, que esperava as águas se agitarem para ele se aproximar, mas ele não conseguia. 38 anos. E Jesus disse: pega o teu leito e anda. Jesus chegou e curou aquele homem. Deus pode curar. Deus pode parar. Deus pode cessar essa pandemia. No estalar de dedo. Deus está agindo. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Nós não conseguimos entender o porquê, nem para quê, não entendemos. Mas Deus sabe o que é que Ele está fazendo. Nós precisamos confiar mais nesse Deus maravilhoso. Ele cura qualquer tipo de enfermidade, física, espiritual, emocional, sentimental. Que dor, que sofrimento nós estamos passando, ou o ente querido nosso está passando. Que tipo de dor as pessoas estão passando? Vamos confiar em Deus, vamos levantar a cabeça, acreditar que Deus tem a cura para todos os tipos de enfermidade, seja qual for. Mas é no tempo dele e na vontade dele. Se Deus curar, amém. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Que Deus é Deus. Nós só pedimos a Deus que nos ajude, que cuide de nós. Que nós possamos clamar, suplicar, depender de Deus, confiar nesse Deus maravilhoso. E tudo vai passar. Tudo vai passar. Vamos acreditar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Acalme o seu coração. Conforte as pessoas que estão precisando de conforto. Motive as pessoas a levantar a cabeça. Não baixe a cabeça, não. Se você conhece alguém que está de cabeça baixa, diga assim: levante a cabeça, vamos confiar em Deus. Isso vai passar. Ah, mas já faz mais de ano. Faz. Mas é no tempo de Deus. Vamos ver também quantas pessoas já foram curadas. Mas também eu pergunto: quantas pessoas têm agradecido a Deus? Agradeça a Deus pelo amigo seu, pelo ente querido que foi curado. Agradeça a Deus. E vamos orar, pedir a Deus que conforte as pessoas que perderam o ente querido. Que Deus te abençoe. E que amanhã, se Deus quiser, Ele nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem de motivação e dizer que Deus é Deus. E o povo de Deus diz: amém. Até amanhã. Compartilhe uma mensagem que foi tocada no seu coração. As pessoas que você ama, que você quer bem, compartilhe. Vá lá no YouTube, Valberto Dantas, bote para outras pessoas ouvirem. As mensagens aqui têm como objetivo motivar as pessoas, incentivar, encorajar, fazer com que as pessoas acreditem nesse Deus maravilhoso. Jesus te ama. Fique com Deus, em nome de Jesus.